Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Iremos iniciar nosso webinar sobre o Manual de Boas Práticas em Atenção Primária à Saúde, DRN 440. A apresentação do webinar será feita pela instrutora Luísa Palhares. Luísa é um profissional com experiência em rotinas administrativas e assistenciais. É auditora das normas ISO 9001-2015, ONA, RN 277 e 31000 de Gestão de Riscos pela DNVGL. Ela é graduada em enfermagem pelo Centro Universitário de Belo Horizonte e pós-graduada em urgência e emergência pela PUC Minas. Dúvidas que tenham durante o webinar podem ser enviadas pelo chat ou pela aba de perguntas e respostas do lado direito da tela. Elas serão respondidas posteriormente por e-mail. Informo também que a gravação do webinar será encaminhada a todos na próxima semana. Um bom webinar! Bom dia, pessoal. Meu nome é Luísa, né? A Karen já fez uma breve apresentação da minha experiência profissional. O webinar é um geral, né? Do que é esse manual. A gente não vai conseguir, pelo tempo, aprofundar todas as informações, né? Mas tem alguns treinamentos que são feitos pela DNV, que é o treinamento do manual inteiro, né? Que isso provavelmente, né? Isso já foi divulgado para vocês. Durante a apresentação, vocês podem encaminhar pelo chat, como a Karine falou, e depois vocês podem mandar por e-mail também, que a gente vai respondendo, né? À medida que vai gerando dúvida para vocês. Durante o treinamento, né, o webinar, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no chat, que eu vou respondendo aos poucos, tá? Bom, então o webinar hoje é do Manual de Certificação de Boas Práticas em Atenção Primária à Saúde, né, de operadoras de planos privados de assistência à saúde. A minha apresentação já foi feita. Bom, eu vou falar um pouquinho da DNV, né? A DNV é uma empresa que ela é uma empresa norueguesa, né? Ela tem uma base aqui no Brasil. Hoje a DNV, ela faz avaliações de todos os segmentos, né? Segmento automobilístico, naval, aéreo, da área food e da área da saúde, né? A área da saúde ela é mais recente, né? Mas está tendo um crescimento muito grande nessa área da certificação. A gente está no mundo todo, né? Então, assim, tem vários países que a gente tem certificação, que a gente certifica os lugares. A gente tem mais de 300 certificações no Brasil e mais de 2.400 certificações no mundo. Né? Hoje a gente tem mais de 50 auditores qualificados, né, que fazem essas avaliações. Bom, vamos começar, né, falando desse novo manual. Né? Qual que é o objetivo desse manual? Ele foi criado, né, para gerar essa certificação nas boas práticas de atenção primária. Ela é um programa de adesão voluntária, né? Na verdade, todas as certificações que a gente trabalha na área da saúde, a adesão ela é voluntária. Ela foi desenvolvida pela ANS e ela compõe o programa de certificação de boas práticas, né? E nessa resolução, ela direciona quais são os requisitos que devem ser cumpridos. A APS, ela propõe um modelo inovador na saúde suplementar para reorganizar a porta de entrada do sistema com base em cuidados primários, né, com vista à indução da mudança do modelo de atenção e do modelo de remuneração para geração de valor. Né? Então, ela oferece uma oportunidade para poder reorganizar toda a entrada do paciente. Né? Hoje, o paciente, ele procura um cardiologista, ele procura um nefrologista, ele vai procurando várias equipes para poder buscar, né, para poder entender qual que é o problema de saúde que ele tem, e isso onera demais as operadoras de saúde. Né? Então, o objetivo dessa normativa é fazer com que as operadoras elas tenham uma atenção primária, que o paciente ele vai buscar um médico generalista e esse médico ele vai direcionar ou já vai trazer resolutividade para esse paciente
né, de uma forma mais rápida e de uma forma que onere menos as operadoras de saúde, né? Esse é o grande objetivo. E também, né, uma outra forma também que é muito importante é trabalhar de uma forma preventiva, né? Você fazer o acompanhamento dos beneficiários de uma forma preventiva e reduzir mais as internações, as buscas por pronto atendimento, né? Que isso já tem alguns estudos que falam que futuramente não vai se existir mais hospitais gerais, né? Os hospitais que vão ser sustentáveis são hospitais especializados. E é o que vai fazer também com que a atenção primária seja cada vez mais forte. Bom, igual eu falei, a certificação ela é voluntária, né? Então a operadora ela busca essa certificação de uma forma voluntária e ela tem que ser realizada, né? A equipe que vai avaliar a operadora, ela tem que ser uma entidade homologada pela ANS. Né? Então, além dela ser homologada pela ANS, ela também tem que ser reconhecida por uma organização internacional que chama ISQA, né? E ela também, aí tem uma equipe que ela tem que ser composta minimamente por 2 avaliadores, né? Então, essa equipe que ela é certificada, que ela é autorizada para fazer a avaliação das operadoras, ela tem que ter no mínimo 2 avaliadores, e desses 2 avaliadores, um dos avaliadores ele tem que ter uma competência mínima, ele tem que ter no mínimo 5 anos de experiência em auditoria, né? Ou ele tem que ter uma pós-graduação nas áreas de certificação ou auditoria em saúde. A operadora ela pode solicitar uma avaliação inicial para ter um diagnóstico da operadora. Essa avaliação inicial, né, esse diagnóstico, não tem fins de acreditação, mas ela vai avaliar todos os requisitos item a item. Então, acaba que ela dá um norte para a operadora, né, para saber minimamente qual que é a pontuação que vocês estão, né, e qual que é o tempo que vocês precisam de ter ainda para poder atingir a pontuação mínima e quais são os processos que vocês ainda precisam de aprimorar, né, para poder atingir a pontuação. Mais para frente a gente vai falar, né, dos requisitos essenciais, requisitos complementares e dos de excelência, que são os requisitos que vocês precisam de atingir para ter a certificação. Né? Então, vocês podem solicitar a avaliação diagnóstica, né, mas que não pode configurar em consultoria. Né? Isso é muito importante, esse conflito de interesse, porque as instituições certificadoras, né, acreditadoras, elas não podem ser as mesmas que vão prestar consultorias para vocês, né? Porque senão isso pode gerar um conflito de interesse e que isso pode pode ter algum problema durante a certificação de vocês. Bom, para se ter a certificação, as operadoras elas precisam de ter requisitos mínimos, né? Então, para ter requisito mínimo, ela precisa de ter, ela tem um registro ativo como operadora de planos privados juntos à ANS, e ela não pode estar em nenhuma dessas seguintes situações, que é um plano de recuperação assistencial, ela não pode estar em regime especial de direção técnica e ela também não pode estar em regime especial de direção fiscal. Né? Além desses 2 requisitos mínimos, né, o 1 e o 2, também precisa de estar uma pontuação igual ou maior de 0,5 no IDSS. Tá? Então, ela tem que possuir um índice de desempenho de saúde suplementar, que é o IDSS, e suas dimensões no programa de qualificação de operadora da Agência Nacional de Suplementos de Saúde Suplementar, igual ou maior a 0,5. Tá? Isso, então, para as operadoras serem certificadas, vocês precisam de mensurar isso, né, e estar nesse programa de qualificação. Então, para a obtenção do certificado, as operadoras elas vão ser avaliadas a sua conformidade com os requisitos e também, né, com os requisitos que já foram falados anteriormente e também com todos os itens de verificação que são estabelecidos nesse manual.
O programa, durante a avaliação, ele não pode ser avaliado em partes, né? Não pode ser segregado. Ele sempre tem que ser avaliado na íntegra, inclusive nas recertificações, né? As instituições acreditadoras, elas podem definir se nas manutenções, se vai ser avaliado na íntegra o manual ou se vai ser avaliado parcialmente. Normalmente a avaliação ela é parcial, né? Principalmente porque onera muito a operadora de saúde. A cada ano tem uma certificação com uma equipe grande, né? Com um tempo de auditoria que é um tempo maior. Então, normalmente nas certificações o manual ele é avaliado na íntegra, na certificação e na recertificação, e na manutenção é avaliado parcialmente, né? Então, o que é definido que é avaliado durante as manutenções são os requisitos que são principais, né, que geram maior impacto na operadora. Então, as operadoras de planos privados poderão perder o certificado, né, numa manutenção, caso também, e numa recertificação, se deixarem de descumprir algum requisito obrigatório, né, ou algum dos critérios que são previstos nessa resolução normativa, né? Então, se durante uma recertificação vocês não estão com índice acima de 0,5% no IDSS, vocês podem perder o certificado porque vocês estão deixando de cumprir um requisito obrigatório, né, que foi definido pelo manual. Bom, qual que é a população-alvo da atenção primária que deve ser cumprida pela operadora? Né? Então, toda a população de beneficiários que compõe a carteira da operadora, independente da sua faixa etária, ou se esses compõem um grupo específico, como os idosos, né? Então, o público-alvo é todos os beneficiários da operadora. Para adesão ao programa, é condição obrigatória a inclusão da atenção à saúde ao idoso como população-alvo, né? Então, além da certificação do nível 3, né, que é a certificação mais mínima, ela já fala da atenção à saúde ao idoso, e vocês não podem iniciar já com atenção com já uma atenção só à saúde bucal, né, só à saúde mental, isso não pode. Sempre se deve iniciar, né, é obrigatório ser iniciado pela saúde do idoso e do adulto. E esse programa de certificação, vocês não podem deixar de fazer, né? Em nenhum momento ela pode ser substituída. E depois, as demais populações-alvo, né, e as condições de saúde prioritárias, elas podem ser incorporadas cumulativamente, né? Então, vocês iniciam pela saúde do idoso e do adulto, e depois vocês vão agregando, né, os outros públicos na atenção de vocês. A decisão da operadora quanto à incorporação de uma ou mais públicos-alvos, né, populações-alvos e condições de saúde, vocês devem definir a relevância. É muito importante vocês fazerem uma análise de cenário na operadora de vocês, para vocês identificarem qual que é o maior impacto que esse público tem para vocês. Né? Porque é importante o que mais onera a operadora, o que mais gera impacto, o que mais gera as reinternações, né? Porque acaba que cada operadora é muito diferente a população, principalmente pela região, pela renda per capita, pela condição financeira da população. Né? Então, isso pode impactar muito. Então, não, é legal a gente fazer um benchmark, né, em outras operadoras, mas nem sempre a gente vai encontrar o mesmo cenário. Né? Então, na hora da gente fazer de vocês fazerem planejamento estratégico, na hora de vocês fazerem análise de cenário, nas revisões de análise de cenário, é um momento primordial para vocês definirem qual que é o público que é importante vocês definirem para implementar a atenção de vocês, a atenção primária de vocês. Né? Então, aqui fala que
a decisão da operadora quanto à incorporação de uma ou mais populações-alvo e condições deverá ser levada em consideração a sua relevância, né? Vocês determinarem os fatores como magnitude, custo, importância para o conjunto de beneficiários, as prioridades institucionais, né? Então, a própria operadora ela pode definir qual que é a prioridade, ou pela existência de intervenções efetivas que possam impactar na morbidade ou na mortalidade associada à condição de saúde. Tá? Então, assim, essa frase ela é extremamente importante na definição do público de vocês. Bom, e também para vocês atingirem o nível máximo da certificação, a operadora deverá necessariamente incluir todas as populações-alvos e condições de saúde para toda a carteira, independente de faixa etária e condição de saúde. Né? Então, no próximo slide, a gente vai falar de todos os públicos que vocês deverão incluir, né? E independente da idade, independente das condições de saúde. Bom, aí fala, né, que aí tem nesse fluxo fala que a atenção a adulto e idoso ela é obrigatória para a certificação básica, né? Depois a gente vai para o público da criança e do adolescente e gravidez, parto e puerpério, que é obrigatório para vocês terem a certificação intermediária, né, que é a certificação nível 2. E depois, na hora que a gente evolui para público de saúde mental, saúde bucal e saúde funcional, é que vocês conseguem evoluir para nível 1, que é a certificação plena. Né? Não adianta vocês terem o atendimento ao adulto e ao idoso e só a criança e o adolescente para vocês terem uma certificação intermediária. Né? Vocês precisam de contemplar sempre esses níveis, né? O atenção ao adulto e ao idoso é a certificação básica. Para vocês buscarem a intermediária, vocês precisam de ter o adulto e o idoso, a criança e adolescente e a gravidez, parto e puerpério, né? Não adianta ser só um desses dois. E para vocês terem plenos, além de ter as de cima, vocês ainda precisam de contemplar saúde mental, saúde bucal e saúde funcional. Por isso, a atenção, o nível 1, ele é muito mais difícil. Bom, qual que é a cobertura populacional, né? Isso é o que tem gerado mais dúvida durante a definição do público. Bom, o manual ele inicia falando que precisa de ter uma equipe a cada 2.500 beneficiários. Né? Então, ela começa com essa primeira definição e depois ela vai abrindo, né? Ela vai abrindo as demais opções, porque pode inviabilizar, né? Então, a cada 5.000 beneficiários, eu tenho que ter 2 equipes. A cada 2.500, eu tenho que ter 3 equipes. Isso acaba inviabilizando a implementação da APS, porque isso gera um custo muito alto e nem sempre a gente vai conseguir ter uma cobertura de 100% da equipe. Né? Então, aí no manual ela fala que a gente tem que ter uma cobertura mínima de 2.500, né? Então, uma população igual ou inferior a 3.572 beneficiários, a gente tem que ter uma população mínima de cobertura de 70%. Né? Então, a cada de 1 a 2.500 beneficiários, a gente tem que ter uma equipe de APS. Né? Então, aí, na hora que a gente faz a proporção, né? Então, a gente tem, tendo uma população mínima de 2.500, a gente, em 3.572, a gente tem 70% dos beneficiários cobertos. De 3.573 até 16.000 beneficiários, a gente vai fazendo uma proporção de cobertura de 70% até 15,6% de cobertura. Então, ele fala que tem uma função linear decrescente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 2.500 beneficiários, que é o mínimo que vocês precisam de cumprir, e vocês colocam 2.500 sobre
Vamos supor que vocês têm 10 mil beneficiários, né, na operadora de vocês. Aí vocês vão gerar o percentual de cobertura, né, que ele tem que dar acima de 15 mil. Tá? Então, o cálculo fácil para vocês fazerem com operadoras até 16 beneficiários é essa. É vocês pegarem 2.500 beneficiários, que é a cobertura mínima, sobre a quantidade pelo número de beneficiários que vocês têm na operadora. Aí vocês vão achar o percentual de cobertura que vocês conseguem ter, tá? Esse número, ele muda quando a gente vai para uma operadora que tem mais de 16 mil beneficiários, né? Então, essa cobertura, ela pode chegar até 10% da cobertura de beneficiários e ainda tem uma regra diferenciada, porque às vezes a operadora ela quer pedir a certificação, mas ela não vai conseguir atingir essa cobertura mínima. Então, a norma ela dá um prazo aí de 2 anos para que no primeiro ano seja avaliado o cumprimento de 50% da meta e no segundo ano vocês consigam cumprir os 100% da meta. Né? Então, no primeiro ano, a operadora ela vai avaliar vocês, né? O cálculo ele vai ser o mesmo, né? Então, numa cobertura mínima de 2.500 beneficiários, né? Mas que aí vocês vão ampliando as equipes de saúde, né? Então, se vocês pegarem 176 mil, 176,057 mil beneficiários e vocês dividirem por essa primeira linha aqui das 70 equipes, vocês vão gerar uma média de uma equipe a cada 2.500 beneficiários, tá? E no segundo ano também vai ser a mesma coisa. Então, 5 mil beneficiários a cada 2 equipes. Então, essa aqui que é a proporção. Tá? Então, vocês, na operadora de vocês podem, no primeiro ano, atender só 50% da população mínima e no segundo ano, vocês precisam atender 100% da população mínima, atingindo sempre uma equipe a cada 2.500 beneficiários. Tá, gente? Esse cálculo, assim, é importante vocês pegarem a norma e lê-la com calma para vocês entenderem como é que faz esse cálculo, porque acaba que ele é um pouco confuso mesmo, tá? Mas, assim, importante sempre vocês lembrarem que a partir de que a população mínima atingida tem que ser 2.500 beneficiários, né? Se vocês têm 2.500 beneficiários, vocês vão precisar de cobrir os 2.500 beneficiários e, a partir disso, vocês vão gerando um percentual de cobertura, mas sempre com 2.500 sendo o mínimo de população atendida. Bom, como que é essa equipe para poder atender esses beneficiários? Vocês precisam de ter uma equipe mínima, né? No manual ele fala, inclusive é requisito do manual, se vocês atingem a equipe mínima definida no manual. E o que é essa equipe mínima? É um médico de família e comunidade, prioritariamente, ou um médico especialista em clínica médica, com capacitação em EPS ou experiência mínima em 2 anos em atenção primária. Né? Então, ele fala que ele tem que ter uma capacitação nisso, ou ele fala que ele precisa de ter no mínimo 2 anos em EPS. O porquê disso, né? É o que eu comentei anteriormente. A gente precisa de um médico generalista, que ele entenda de todas as especialidades, para que ou ele consiga uma resolutividade melhor, ou que ele encaminhe esse paciente para um médico que vá ter uma maior resolutividade para esse paciente, né? Porque ele precisa identificar que esse paciente ele tem um problema cardíaco e que ele encaminhe esse paciente para um cardiologista e não encaminhe para um pneumologista, né? Então, porque quanto mais atendimentos esse paciente ele vai fazendo com diversas especialidades, ele vai onerando cada vez mais a operadora de saúde, né? Então, isso precisa de melhorar essa resolutividade. Uma outra equipe mínima é um enfermeiro especialista em saúde da família ou um enfermeiro generalista,
né, que também tem o mesmo objetivo de auxiliar no direcionamento desse paciente, né, para fazer um encaminhamento mais adequado e mais resolutivo, e um outro profissional de saúde de nível superior. Esse requisito não define qual que é esse outro profissional, né? Então, isso pode ficar a cargo da operadora definir. E como é que vocês vão definir? Fazendo análise de cenário, né? Qual que é baseado no perfil que eu tenho de paciente? Qual que é a minha maior dificuldade? Qual que é o meu maior problema? Se eu tenho muito paciente, que eu tenho problema de paciente com administração de medicamento, será que não é mais interessante eu ter um farmacêutico? Se eu tenho muito paciente que às vezes uma assistente social ela vai me ajudar mais, né? Ela vai auxiliar mais no direcionamento. Então vocês podem contratar um assistente social, né? Então essa definição desse terceiro profissional, ele é importante pela análise de cenário de vocês. Tá? Então, essa é a equipe mínima que vocês precisam de ter. Então, à medida que vocês vão aumentando, né, o nível de vocês, então vocês começam a atender profissionais de saúde bucal, profissionais de saúde mental, vocês vão precisando de aumentar a carteira de serviços de vocês. Né? Então, caso a carteira de serviços de APS inclua procedimentos, e isso é importante também. Se vocês realizam procedimentos na atenção primária, é importante vocês incluírem um profissional de enfermagem ou um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que vá auxiliar. Porque vocês não podem utilizar esse enfermeiro especialista e generalista para além de fazer o atendimento da atenção primária, ainda fazer os outros procedimentos, porque senão esse trabalho inicial ele pode não ser tão completo. Né? Então, para ser acrescentadas a essa composição, outros profissionais de saúde, de acordo com as condições de saúde abrangidas e a carteira de serviços da APS. Né? Então, pode ser que seja importante vocês incluírem nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, né, farmacêuticos. Então, tem aí diversas especialidades na área da saúde que vocês podem complementar para que essa equipe ela fique mais completa e mais resolutiva. Tá? Então, agora a gente vai evoluir para os níveis de certificação. O que vocês precisam de atender durante uma avaliação para vocês terem essas certificações? Né? Então, para vocês terem o nível 1 de certificação, que é a certificação básica em APS, onde o público-alvo são adultos e idosos, o que vocês precisam de ter, né? Qual que são as características dessa certificação? Primeiro, ela tem uma validade de 2 anos. Para vocês obterem o nível 3, além da população-alvo abrangida, que a gente já falou anteriormente, a operadora deverá cumprir as seguintes condições: contar com uma cobertura populacional mínima de acordo com as regras do programa, né? Então, o primeiro critério para vocês se inserirem, para vocês solicitarem a certificação é vocês atingirem a população mínima, né? Então, isso é muito importante vocês fazerem essa análise, porque senão vocês chamam uma equipe de avaliação e vocês já não têm, e vocês já não serão certificados só por essa análise da população. Contar com a equipe de APS com a composição mínima prevista nesse manual, né? Então, é o que a gente falou de vocês terem um médico generalista, vocês terem um enfermeiro e vocês terem um outro profissional da área da saúde. Durante o processo de avaliação, vocês precisam de ter uma nota igual ou menor, igual a 70 ou menor que 80, né, em todos os requisitos que serão avaliados, e vocês ainda precisam de obter pelo menos 20% dos itens classificados como excelência. Tá? Então, durante a avaliação, vocês têm itens que são essenciais, itens complementares que não impactam
nessa avaliação, na verdade, ela vai impactar na pontuação de 70 ou menor que 80, mas ela não tem uma pontuação mínima de requisitos complementares, tá? Mas os requisitos de excelência, vocês precisam de ter pelo menos 20% desses requisitos cumpridos. Bom, para vocês terem nível 2, né, que é a certificação intermediária em APS, onde o público-alvo são adultos, idosos, crianças e adolescentes e gravidez, parto e puerpério, além dos requisitos anteriores que eu já citei, vai alterar em relação à nota, né? Então, para você ter nível 1, vocês precisavam de ter 70, a partir de 70 até 80, né? Até menor que 80 pontos na nota final. Já no nível 2, vocês precisam de ter uma pontuação maior ou igual a 80 e menor que 90. Então, essa pontuação ela já aumenta. Tá? Importante também, gente, que vocês, durante uma avaliação, se vocês solicitarem um nível 2 e durante a avaliação vocês terem uma nota inferior a 80, vocês podem ter a certificação nível 1, tá? Porque às vezes isso gera muita dúvida nos clientes. Ah, eu posso solicitar um nível 2, se eu não atingir a pontuação, eu vou ser certificado no nível 3? Vai, vocês vão ser certificados no nível 3, desde que vocês atendam todos os critérios, né? Então, todos os critérios, eles precisam de ser cumpridos. Então, lembre-se que vocês podem solicitar um nível superior e no momento da avaliação a gente pode falar com vocês que vocês não atingiram a nota que vocês solicitaram inicial, mas que vocês vão ser certificados no nível inferior, tá? E aí vocês precisam, para ser nível 2, vocês precisam de ter conformidade em pelo menos 50% dos itens classificados como requisitos de excelência, né? Então, isso também que vai cada vez mais ficando mais difícil esse nível de certificação, porque os níveis de excelência são itens que são mais difíceis de serem atingidos. São requisitos mais inovadores, né? E que isso gera uma maior dificuldade para vocês. Bom, agora para a certificação nível 1, que é a certificação plena em APS, os itens eles já mudam, né? A característica ela já muda um pouco mais. Primeiro é em relação, né, que vocês precisam de atingir todo o público, né, que a gente já falou antes, todos os públicos do público que atende ao nível 3, atende ao nível 2 e ainda complementa aqueles públicos que é de saúde mental, que é de saúde mental. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Então, para atingir o nível 3, vocês precisam de atingir adulto e idoso, criança e adolescente, gravidez, parto e puerpério, saúde mental, saúde bucal e saúde funcional. Além disso, o manual ele já muda para a validade do certificado em 3 anos, né? Então, vocês vão ser certificados, então vocês vão passar por 2 manutenções e só depois de 3 anos é que gera a certificação, né? Então, isso gera um menor custo para vocês, né? Por causa dessas recertificações aí, como as manutenções elas geram uma carga menor, uma quantidade menor de avaliadores, vocês, né, e um tempo menor de avaliação, isso onera menos a operadora de saúde, né? Então, essa certificação ela tem uma validade maior de 3 anos. E para vocês, né, para serem acreditadas em nível 1, além de todas as populações-alvo e condições de saúde, né, para toda a população da carteira, independente da faixa etária e da pontuação mínima, vocês ainda precisam ter vocês ainda precisam de ter um desempenho diferenciado. Né? Então, vocês precisam de contar com a população mínima, de acordo com as regras de APS. Vocês precisam de ter equipe mínima prevista no manual, né, para cobertura da população. Vocês precisam estabelecer uma carteira de serviços, respeitando os critérios mínimos estabelecidos nesse manual.
Para nível 1, vocês precisam de ter uma nota maior ou igual a 90%, né? Então, assim, é muito difícil ser atingido essa pontuação acima de 90%. Vocês precisam de ter um nível de pelo menos 80% dos requisitos de excelência, né? Então, vocês precisam de ter conformidade em praticamente todo o manual. E vocês lembram que a pontuação mínima para vocês do IDSS, para vocês ingressar, para vocês solicitarem essa certificação, era de 0,5. Para vocês terem o nível 1, a pontuação mínima é de 0,8, né, no IDSS. Então, é importante sempre vocês verificarem qual que é a pontuação de vocês no IDSS, para vocês fazerem a solicitação do nível 1, porque isso já é critério de exclusão, né? Isso não gera nenhuma pontuação a mais para vocês. Isso é critério de exclusão de nível 1. E além disso, né, eu não vou citar quais são os indicadores aqui, né, nesse webinar, mas no manual tem quais são os indicadores obrigatórios, que vocês precisam de ter vocês precisam de atender esses indicadores e vocês não podem zerar nenhum desses indicadores, tá? Isso também é extremamente importante e algumas certificadoras, antes de iniciar a avaliação, né, na hora de já fazer o contrato, de já começar fazer o contato com o cliente, a gente já vai fazer a solicitação desses indicadores para a gente já saber se vocês têm condição, se vocês estão com os indicadores com as notas já adequadas para pedir a certificação. Tá? Durante a avaliação, vão ser avaliados, né? Tem todos os requisitos que são definidos no manual, né? Eu já falei que todos os requisitos eles vão ser avaliados na íntegra, e cada requisito ele tem uma definição, ele tem um íconezinho que ele fala se ele é essencial, se ele é complementar e se ele é de excelência. O requisito essencial, ele é um requisito sine qua non. Então, se caso você tenha um requisito essencial que não seja cumprido, automaticamente todos os requisitos dessa seção, eles são zerados, né? Então, assim, teoricamente, todos os requisitos essenciais vocês precisam de cumprir, porque senão isso vai impactar na nota final de vocês, tá? O requisito complementar são boas práticas. E se vocês cumprirem, vocês elevam a pontuação do requisito. Se vocês não cumprirem, ele não vai zerar nada e ele não vai impactar na nota de vocês. Ele vai impactar na nota de vocês, mas ele não vai prejudicar vocês como o cumprimento do requisito essencial. Já o requisito de excelência, né, são requisitos que são mais difíceis de ser cumpridos, né? Aqui mesmo fala que são requisitos de maior dificuldade de consecução, né, de cumprimento, e há uma relação desses requisitos, né, com os níveis de certificação, né? Na hora para a certificação nível 3, vocês precisam de cumprir 20% do requisito de excelência. Para vocês cumprirem o nível 2, vocês precisam de cumprir 50%. E para vocês cumprirem o nível 1, vocês precisam de ter 80% desses requisitos cumpridos. Então, também é importante, na hora que vocês forem fazendo, né, fazerem as auditorias internas de vocês, as avaliações dos cumprimentos de requisitos, vocês já avaliarem quais são os percentuais que vocês estão cumprindo. Tá? Então, para vocês, durante a avaliação, a nota que é definida ou é 0 ou é 100. Algumas operadoras, né, que já foram certificadas pela RN 277, na norma antiga, ela tinha a opção de conforme, parcial conforme ou 0. Né? Agora, até com a nova revisão da RN 277 e com essa nova norma da APS, eles já mudaram. Então, ou é conforme ou é não conforme. Tá? Então, a operadora
ela deverá ter alcançado conformidade em todos os requisitos essenciais, né? E para fins de avaliação, no relatório de vocês vai vir ou se o requisito está conforme ou se o requisito não está conforme. E para vocês obterem a conformidade, a gente vai avaliar o cumprimento do requisito e também a gente vai avaliar se esse requisito, se o cumprimento dele está superior a 180 dias. Então, durante uma avaliação, eu não vou avaliar só o que está, só as atas de reuniões mais recentes, as análises mais recentes. A gente vai precisar de pegar o histórico de pelo menos 180 dias para trás. Então, quando vocês forem avaliados, vocês já deixem separados todo esse histórico, porque inclusive vai vir no relatório de vocês, a gente vai precisar de pegar evidência desse cumprimento a partir de 180 dias, tá? Então, a gente sempre vai pegar uma evidência de 180 dias atrás e um requisito mais recente, que comprova que vocês, há 180 dias atrás, vocês já estavam cumpridos e que vocês mantêm o cumprimento desse requisito. Outra informação importante é que na manutenção, vocês vão precisar, né? Então, para manutenção da certificação, vocês vão receber visitas intermediárias, né? Essas revisitas, elas vão ser realizadas anualmente até o fim, né, do vencimento do certificado de vocês, e que nessas avaliações não tem mudança no nível de certificação. Tá? Então, isso não, mesmo que vocês às vezes tem algum requisito que vocês deixam de descumprir, a gente não muda o nível de mentira, desculpa, gente. Nessa manutenção, se vocês deixarem de descumprir algum requisito que impacte na nota final de vocês, vamos supor que vocês tinham um requisito que vocês atingiam o nível 2 e vocês deixaram de atender, pode ser que vocês percam esse certificado. Agora, nós não podemos, vocês melhoraram alguns processos e vocês querem ser certificados, vocês eram certificados nível 2 e vocês hoje têm condições de ser certificados nível 1. Em uma manutenção, vocês não conseguem fazer um upgrade na certificação de vocês. Tá? O upgrade ele só pode ser realizado em uma recertificação. Agora, em uma manutenção, se vocês deixarem de cumprir requisitos obrigatórios, ou se vocês reduzirem a pontuação de vocês podem sim perder o certificado. Tá? Então, é importante ter essa manutenção dos requisitos que já foram avaliados no momento da certificação. Bom, e durante a certificação, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos requisitos que serão avaliados. Esse manual, ele tem 7 requisitos, né? São 7 subseções, e nessas subseções, elas são desmembradas em vários requisitos. Esse manual, ele vem com o título e ele descreve, né, o que vai ser avaliado nessa subseção, e ela é desmembrada em vários requisitos. E é importante que nesses requisitos ele explica, né, quais são ele explica quais são esses requisitos e eles demonstram até algumas evidências que os avaliadores eles vão buscar no momento da certificação, né? Então isso ajuda muito a vocês no direcionamento da avaliação, né? E o que eu preciso de ter para poder atender esse requisito. É importante também que durante a avaliação, a gente sempre tenta agregar valor ao processo de vocês, né? Então, vai ser uma não conformidade quando vocês não atendem realmente esse requisito, né? Quando vocês não atendem um requisito, quando vocês não cumprem esse requisito no prazo de 180 dias, conforme o manual direciona, né? Então, isso é o que vai definir se está conforme ou se vai estar não conforme. Agora, mesmo um requisito conforme, a gente pode trabalhar com vocês uma melhoria de processo. Então, no relatório, ele vai vir como conforme, mas ele vai vir como oportunidade de melhoria
ou como observação, né? Que é o que vai agregar valor ao processo de vocês, tá? Então, vai vir que tal processo, ele tá conforme, mas que vocês podem fortalecer de alguma forma, vocês podem melhorar o gerenciamento, vocês podem trabalhar uma melhor qualificação da equipe, tá? Então, vem com algumas sugestões de melhorias aí para vocês, tá? Mas que essas sugestões de melhoria, elas não impactam na nota de vocês, e sim na melhoria contínua do processo. Bom, então, o primeiro requisito que fala é o planejamento e estruturação técnica, né? O que é esse planejamento e estruturação técnica? É o que define, é um requisito direcionador para o planejamento e a estruturação da área e das equipes de atenção primária. Então, nesses requisitos, vão vir falando como é que vocês definiram população, se o cálculo da população está adequada, se a definição da equipe está adequada, tá? A definição de atribuições da equipe, a disponibilização de unidades de atendimento 44 horas semanais para poder atender essa população, né? Então, todos esses requisitos, eles vão estar definidos nesse número 1, que é o planejamento e a estruturação técnica. Na hora que a gente vai para o 2, que é a ampliação e a qualificação do acesso, esse requisito ele direciona o primeiro acesso ao beneficiário em atenção primária, né? Então, é ele que vai definir como é que vai ser a organização da operadora para trazer esse beneficiário para essa atenção primária, né? Então, em todos esses requisitos, eles vão facilitar, né? É o momento que a gente vai entender esse acesso do beneficiário à operadora. Quando a gente vai para o requisito 3, a gente vai avaliar a qualidade e a continuidade do cuidado. Então, é o momento que a gente vai avaliar quais são os itens de monitoramento que vocês têm na operadora, né? Como é que vocês estão fazendo essa busca ativa dessa população? Como é que vocês definiram os protocolos de atendimento dessa população? Então, a gente vai pedir para ver o protocolo de atendimento à saúde do idoso e do adulto e a gente vai verificar com vocês se vocês estão cumprindo esse protocolo que vocês definiram, tá? Então, durante uma avaliação, sempre a gente vai pedir qual que é a diretriz que vocês definiram e a gente vai avaliar na prática se vocês estão cumprindo essa diretriz que vocês definiram. Depois a gente vai para o requisito 4, né, que são as interações centradas no paciente, né? Então a gente avalia se essa interação, se ela está centrada no paciente e na família, e como é que está orientado, né? Como é que está até divulgado para o paciente, para a família, esse acesso, o serviço que vocês disponibilizam, né? Como é que vocês, se o paciente ele quer ingressar, né? Como é que é feito isso? E é nesse momento também que a gente vai avaliar prontuário de paciente, como é que está sendo essa atenção centrada nesse paciente, como é que está sendo o cuidado com esse paciente, a disponibilização de prontuário desse paciente, para que todas as equipes tenham acesso a todo o cuidado que está sendo, né, a todo o tratamento que está sendo realizado com esse paciente. Tá? Depois a gente vai para o requisito 5, que fala do monitoramento e da avaliação da qualidade, né? Então, a gente avalia, né? Então, é um requisito direcionador que a gente avalia a informação e o conjunto de rede de cuidados primários, com vistas a monitoramento e avaliação da qualidade. Então, é nesse momento que a gente avalia a qualidade assistencial do paciente, né? Esse requisito, ele tem alguns requisitos que são de excelência, que é o que a gente consegue avaliar a efetividade da qualidade assistencial que está sendo gerada para esse paciente. Tá? Então, isso aqui é muito a gente avaliar o que a operadora está gerando de qualidade assistencial para esse paciente. Quando a gente vai para o item 6, né, o item 6 ele é bem pequenininho, né, são só 3 requisitos que a gente avalia.
E ele fala da capacitação técnica da equipe, né? Então, como que a operadora, o que que a operadora está disponibilizando para que a equipe que está atendendo esse paciente seja sempre uma equipe qualificada, uma equipe atualizada no atendimento, né? Uma equipe atualizada nas melhores práticas que estão sendo utilizadas, né? Como é que está a rotina de treinamento, como é que está a rotina de capacitação, como é que está o incentivo à equipe a buscar qualificação, buscar cursos, né? Então, nesse momento, a gente avalia a qualidade da equipe assistencial, né? Que está fazendo o atendimento aos pacientes. E depois a gente vai para o requisito 7, né? Que é um requisito também que ele é de difícil cumprimento e que fala muito de modelos inovadores de remuneração baseada em valor. Né? São requisitos também, que tem muitos requisitos, né, que são de excelência, e que fala muito na adoção de modelos alternativos ao Free for Service, orientando para a geração de valor e qualidade. Né? A gente sabe que hoje os hospitais, os médicos, quanto mais atendimento, quanto mais consulta, quanto mais exames, quanto mais, né, quanto mais exames diagnósticos eles solicitarem, para eles é melhor para o hospital, né? Porque eles estão gerando produção, né? E hoje as operadoras elas precisam de trabalhar com uma remuneração com avaliação de desempenho, porque senão não vira um modelo sustentável, né? Então é importante vocês terem metodologias de avaliação do profissional. Claro que avaliando a qualidade assistencial, que ele tá, né, a qualidade assistencial ao paciente, mas também sempre com o modelo de remuneração, incentivando ao profissional a solicitar cada vez menos procedimentos. Né? A gente solicitar procedimentos que vá gerar um diagnóstico adequado para o paciente, mas não solicitar uma quantidade exorbitante de procedimentos porque isso onera muito o plano de saúde. Então, é importante que vocês vinculem a avaliação de desempenho dos profissionais de saúde à qualidade assistencial e a uma redução de custo. Tá? Isso é extremamente importante para vocês gerarem, né, cada vez mais a qualidade assistencial. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho dos cursos, né, que a DNV tem programado. O objetivo do webinar é realmente mostrar para vocês, né, apresentar para vocês esse novo modelo de atenção primária, né? É uma informação, são muitas informações em um curto espaço de tempo, né? Mas durante o treinamento, né, que a gente faz treinamentos via web, a gente faz treinamentos presenciais das operadoras, é um momento que a gente consegue aprofundar bem e a gente repassa todos os requisitos, a gente consegue fazer um treinamento com todos os cálculos, né? A gente consegue passar para vocês a norma na íntegra, né? Então vocês conseguem ter um entendimento muito melhor, né? Porque igual eu falei, esse tempinho que a gente tem aqui é um tempo muito curto. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, né? A Karine já falou no início, vocês podem me mandar por e-mail, né? Que eu vou respondendo para vocês, né? Para a gente poder esclarecer e vocês entenderem bem, né? O que é esse novo manual. Bom, a gente tem um curso presencial, né, que já está definido em São Paulo, em Belo Horizonte, da APS. O curso, ele está em São Paulo, ele está definido no dia 10 e 11 de junho, são 16 horas aula, né? Então, são 2 dias inteiros de curso, 8 horas por dia. E também tem um curso em Belo Horizonte, que é no dia 24 e 25 de julho, que também são 16 horas de curso, né? Então, é nesse momento aí que a gente vai conseguir aprofundar bem esse novo manual, né? As informações adicionais, né, se vocês precisarem, mandem para o e-mail treinamento.brasil@dnvgl.com. Aí também tem o telefone, né, que é o 3305-3301. E também no site da DNV tem vários e-mails tem várias informações de cursos que são divulgados lá, tá? E também, né, tem um desconto aí para
Para vocês que participaram desse curso, né, desse webinar, vocês têm 10% de desconto para as inscrições que são realizadas até o dia 22/5. Tá? A gente também vai ter um webinar gratuito sobre gestão de risco, né? Esse webinar, ele é muito importante, né? E a gestão de risco gera muita dúvida para muitas pessoas, né? Então, no dia 24 de maio, de 10 às 11 horas. E a gente também, né, tem vários, no nosso portfólio, a gente faz diagnóstico, a gente realiza treinamento, a gente tem, né, a gente realiza várias avaliações, igual eu falei no início, a gente tem uma quantidade muito grande, né, de hospitais, de clínicas, de operadoras que a gente já certificou. A gente também faz avaliações em fornecedores, a gente implanta, né, a gente faz avaliações de protocolos de gestão de risco e de gestão de riscos infecciosos. A gente certifica norma 9001, 14.000, 18.000 e a gente faz uma avaliação de compliance. A gente também avalia a RN 277 e a Dias Nairo. A gente faz a verificação dos relatórios, né, do GRI. E a gente também faz a avaliação da qualificação da rede prestadora. Né? Então, no nosso portfólio aí fala da qualidade de saúde, inovando para reinventar, a gente tem governança clínica, a gente faz a formulação da estratégia, auditoria de adesão, eventos adversos, revisão de óbito e segurança do paciente, né? Então, aí a gente tem várias publicações que a gente fala um pouquinho de todos esses temas. Então, se vocês quiserem acessar para poder entender um pouco mais, né, conforme a necessidade de vocês. Tá? E é isso. Espero ter agregado um pouquinho, né, de conhecimento para vocês. Peço desculpas se teve alguma, né, alguma informação que não ficou tão clara, né, mas a gente disponibiliza o e-mail aí para vocês tirarem dúvidas, tá? E muito obrigada pela atenção e pela participação de vocês.